amigos, companheiros. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando, mais conhecido como Fernando Barreto, e eu gostaria de compartilhar algo do nosso Código de Trânsito brasileiro, segundo o artigo 67, na parte C, que fala sobre o motorista profissional, Ele vai nos falar sobre a condução de veículos por motoristas profissionais. Então eu gostaria de falar um pouco a respeito desse artigo, que é de suma importância para nós que somos profissionais, Alguns profissionais rodoviários de carga, outros profissionais rodoviários de passageiros, enfim. Então, se você tem o seu CTB e puder fazer essa leitura comigo nesse momento, eu peço que me acompanhe. O artigo 67, na parte C. Ele vai dizer que é vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas veículo de transporte rodoviário coletivo de passageiro ou de transporte rodoviário de carga. Ou seja, se você vai iniciar o seu trabalho à meia-noite, Você começou a trabalhar à meia-noite. Então você começa a contar meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Opa! Vou ter que parar porque eu preciso descansar 30 minutos. Esses 30 minutos eles podem ser fracionados entre... o profissional ele pode escolher entre 15 minutos e depois mais 15 minutos. Ou seja, ele pode ser fracionado. Mas ele tem que descansar esse período de 30 minutos. Trabalhou 5 horas, parou, descansou meia hora e volta à rotina novamente. Aí já no parágrafo 1º, segue sequência no parágrafo 1º, aí ele já vai dizer o seguinte: serão observados 30 minutos para descanso dentro de cada 6 horas de condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção, desde que não ultrapassadas 5 horas e meia contínuas no exercício da condução. É o que eu falei lá em cima, Desde que não ultrapasse. Serão observados 30 minutos e pode ser fracionado. E lá embaixo, ele vai dizer, no parágrafo 1º A, que serão observados 30 minutos para descanso a cada 4 horas na condução de veículo rodoviário de passageiro, sendo facultado o seu fracionamento também, e o tempo de direção. Aí aqui ele já vai falar sobre transporte rodoviário de passageiro, que já é bem diferente do transporte de carga. No caso, aqui serão observados 30 minutos, porém, a cada 4 horas. Então você começou meia-noite. Então, eu tô colocando meia-noite, eu estou colocando esse horário de meia-noite, mas não necessariamente. Você pode começar 9 horas da manhã, meio-dia. Isso é só um exemplo que eu estou dando para vocês entenderem do assunto. Então, serão observados 30 minutos para descanso a cada 4 horas na condução do veículo. Ou seja, estou dirigindo meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, parei, fiz minha pausa de 30 minutos e volto à minha rotina de trabalho. Ok? Aí no parágrafo 2º, ele já vai dizer o seguinte: em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção devidamente registrada, o tempo de direção poderá
ser elevado pelo período necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça segurança. É aquela história, às vezes o condutor ele não tem um local seguro para parar o veículo, né? Então está falando a respeito disso. Às vezes você deixou de cumprir esse período de 30 minutos, mas quando você for surpreendido, se você for surpreendido pelo agente, você tem que explicar isso para o agente, né? Que não teve um local seguro, enfim. E o atendimento é demandado, desde que não haja comprometimento da segurança rodoviária, que não comprometa a segurança, né, na rodovia. O condutor, aí parágrafo 3º, o condutor ele é obrigado, dentro do período de 24 horas, a observar o mínimo de 11 horas de descansos, que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com o intervalo mencionado no parágrafo 1º. Nessas 24 horas aí, ela é interessante. No período de cada 8 horas. Então, é mais ou menos assim. Começando meia-noite, né? Eu comecei meia-noite, eu tenho que descansar 8 horas. Então, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas. Eu começo minha jornada de trabalho. Mas eu preciso descansar 8 horas. 8 horas, tá? O condutor ele é obrigado. Aí depois disso, depois desse momento, né, do período de 8 horas, ele vai iniciar a sua jornada de trabalho novamente. Ele vai poder iniciar a sua jornada de trabalho. Então, só para a gente entender, né? Voltando lá em cima, o condutor, né, eu digo no parágrafo 3º, né? O condutor ele é obrigado, dentro do período de 24 horas, a observar o mínimo de 11 horas de descansos, que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no parágrafo 1º, observadas no primeiro período de 8 horas ininterrupta de descanso, né? Aí foi aquilo que eu falei ainda há pouco. Eu vou iniciar meu trabalho, eu tenho por obrigação de descansar no período de 8 horas. Né? Eu dei o exemplo de meia-noite às 8. Então, eu tenho que ter esse tempo de descanso de 8 horas, ininterruptas. Né? Vou começar a jornada de trabalho, descanso de meia-noite a 8 da manhã. Inicio meu carreto, né? O meu carreto às 8. E quando for por volta de meio-dia, eu paro e repouso 30 minutos. Aí repousei 30 minutos. Beleza, ok. Inicio meu carreto novamente, vou dirigir. Quando for por volta de umas 4 horas da tarde, eu dou outra pausa. De 30 minutos. Né? Aí já foram mais uma horinha. E depois das 20 horas da noite, isso é um exemplo, tá? Ele descansou mais uma hora, que vai totalizar o período de 11 horas, segundo está aqui no parágrafo 3º. Esse período de 11 horas, ele é dessa forma que eu estou explicando. Tá? Então, isso é de forma ininterrupta. Tá? E é vetado. Não tem como fugir. É questão de regra, embora muitas empresas não trabalhem dessa forma. Tem empresas de grande porte que não trabalham dessa forma. E isso é responsabilidade do condutor. Agir dessa forma, de acordo com o que a empresa passa para ele, tem condutor que não quer descansar. Não vou cumprir esse intervalo, não. É por isso que acaba ocasionando um certo acidente. O camarada dorme no volante, né, por não obedecer o que está dentro aqui do CTB, no artigo 67, da parte C, que vem nos dando esse exemplo de descanso. Então, para o transporte rodoviário de passageiros, entre 4 horas
o condutor ele é obrigado a descansar 30 minutos. Já no transporte rodoviário de carga, ele é obrigado a cada 6 horas descansar 30 minutos. Ok? Que todos tenham uma boa noite ou um bom dia. E na próxima nós voltaremos a falar mais um pouco sobre a nossa questão de regras, né, que é o nosso amado CTB. Uma boa noite, um bom dia a todos.